Oi amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha história com a medicina, como que foi o progresso até aqui, por que eu desisti de uma faculdade numa universidade pública pra fazer medicina. Então vamos lá. Bom, então, muita gente fala que desde pequeno sempre quis ser médico, sempre sonhou em ser médico e comigo isso não aconteceu. Eu sempre brinquei de tudo, eu sempre gostei de brincar de tudo e eu era uma criança que toda semana eu dizia que eu queria ser alguma coisa diferente. Então eu dizia que eu queria ser exploradora, eu dizia que eu queria ser astronauta, que eu queria ser professora, que eu queria ser médica veterinária. Então todo dia, toda semana eu tava mudando. E por mais que eu gostasse bastante de brincar de médica, eu tinha um carrinho mais ou menos do meu tamanho, que tinha, tipo, aparelhos de cirurgia, sabe? Eu gostava bastante de brincar de médica, mas assim, não era a minha brincadeira preferida e eu também não tinha cabeça, né, pra dizer, eu quero medicina e isso ser o divisor de águas. Aí no nono ano do ensino fundamental que eu comecei a pensar um pouquinho em relação à faculdade. Só que eu não tinha mentalidade e eu achava que só existia medicina, engenharia e direito. E aí eu falei que eu queria medicina porque eu sempre gostei de ciências, enfim. Mas assim, também não foi nada que eu realmente sabia o que eu tava fazendo, sabia a escolha que eu tava fazendo. No primeiro ano do ensino médio, o meu colégio, mesmo que ele não fosse muito focado em Enem e vestibular, ele começou a dar algumas instruções pra gente, principalmente sobre processos seletivos seriados, né? Então aqui na minha cidade tem o PAC, tem duas cidades aqui perto do Paraná que tem outros processos seletivos, que são aqueles processos que você faz uma vez a cada ano, né, durante o ensino médio. E aí você soma pontos. E eles começaram a orientar a gente sobre isso e falar um pouquinho mais de vestibular, um pouquinho mais de Enem. E isso me fez começar a pensar um pouco mais realmente, a refletir de verdade sobre curso de graduação, sobre profissão, enfim. Só que eu também tinha uma cabeça muito fraca, eu achava que eu passaria em medicina só porque eu era muito inteligente, porque eu me esforçava bastante na sala de aula, tinha uma das melhores notas e tal. Então eu achava que era suficiente pra mim. E aí acabou que no meu primeiro ano de ensino médio, eu não tive cabeça de realmente aprender as coisas que eu tava estudando. Eu aprendia pra prova e ok. Nunca que eu ia depois do colégio estudar de verdade pro vestibular, então eu realmente não tinha cabeça. A metade do meu segundo ano também foi assim, só que aí eu comecei a procurar um pouquinho mais sobre vídeos de pessoas que passaram em medicina e eu acabei parando em vídeos de pessoas que realmente se dedicaram desde o primeiro ano, desde o nono ano, que sempre souberam o que queriam. E esses vídeos, ao invés de me motivar, eles me colocaram mais pra baixo. Eles me fizeram pensar que fosse impossível, me fizeram pensar que seria muito difícil, que eu já perdi muito tempo, enfim. E eles foram muito prejudiciais pra mim de verdade. Então fica aqui o alerta pra vocês tomarem cuidado com os vídeos que vocês assistem pra se motivar, porque às vezes tem efeito contrário. E aí, devido a isso e também a eu já estar na metade do caminho e não ter feito nada, eu comecei a procurar outros cursos de graduação. Então eu passei por jornalismo, eu passei por química, engenharia química, tudo com base no que eu gostaria de estudar, eu ia pesquisar a matriz curricular dos cursos e tal. E realmente são cursos que eu olho com carinho, que eu olho e penso, nossa, deve ser legal estudar. Mas não eram profissões que eu realmente queria seguir, e eu não tinha isso na cabeça até então. O meu terceiro ano do ensino médio também foi assim, até mais ou menos a metade, até eu decidir que eu queria fazer farmácia. Eu tava entre farmácia e enfermagem, pra vocês verem como realmente o que me puxava sempre foi o lado da saúde. Eu escolhi farmácia porque eu acabei conversando com uma tia minha que era enfermeira e ela falou pra mim que não compensava fazer enfermagem, que o mercado de trabalho já estava saturado, enfim, várias coisas. E como eu sempre gostei de química, eu resolvi fazer farmácia. Então eu me inscrevi no vestibular da pública aqui da minha cidade pra farmácia. No processo seriado eu também me inscrevi pra farmácia. E ok, eu comecei a dar uma estudada um pouquinho maior. Eu usei o Descomplica durante o meu terceiro ano pra dar um foquinho, um pouquinho pra vestibular, mas assim, nada de verdade. E ok, isso mais ou menos em maio, junho, eu tinha meio que decidido o que eu ia fazer. E aí o meu colégio resolveu levar a gente pra uma feira de profissões em Curitiba, da UFPR. E eu fui, e eu me lembro que eu cheguei naquele balcão e eu vi aquele monte de barraquinhas, e eu vi aquela barraquinha de medicina cheia de gente, assim, e eu falei pra minha amiga, nossa,
eu não vou parar nessa barraquinha, eu não quero saber sobre medicina. Pra vocês verem como eu sempre soube que eu tava fugindo da medicina, mas eu mesma dizia que não. E aí acabou que a gente começou a rodar pelas barraquinhas e tal, e sobrou um tempo. E aí eu falei pra minha amiga, vamos parar aqui no de medicina de Toledo, que tava menos cheio e o cara tava falando de uma forma que tava me chamando a atenção. E ele começou a contar histórias sobre o PBL, sobre o trote deles, como foi, esse tipo de coisa, como que eles aprendiam as coisas, como eles tinham contato com os pacientes desde o começo, né, mesmo que fosse pouco e tal. E isso começou a brilhar os meus olhos e eu comecei a pensar que eu realmente queria aquilo, que era realmente aquilo que eu queria. E eu me lembro que tinha um monte de menina ali escutando o cara falar e o pessoal perguntava, né? Nossa, mas você não se arrepende do tempo que você passou estudando? Você podia ter se formado em outra faculdade e tal. E esse estudante, ele falou assim que ele não se arrependia e que por mais que enquanto ele estava no cursinho para entrar em medicina, os amigos dele já estivessem todos na faculdade e isso desmotivasse ele, deixasse ele com medo, não era o suficiente para fazer ele parar. Porque os amigos dele, quando se formassem, não estariam formados em medicina. E ele não falou isso no sentido que, medicina é o melhor curso. Mas ele falou no sentido de que eles não estariam formados no curso que eu quero. E eu, se estivesse fazendo uma outra faculdade, quando eu me formasse, eu não me formaria no que eu realmente queria. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, foi uma coisa que foi bem lá no fundo. E eu comecei a pensar sobre isso. Na viagem de volta, a gente começou a falar um pouco sobre isso com algumas amigas minhas. E isso foi decisivo para que quando eu voltasse para casa, eu pensasse realmente que eu ia parar de fugir, eu decidisse que eu ia parar de fugir da medicina. E eu ia tentar, eu ia dar a cara a tapa e quando chegasse a hora, seria a hora. Só que eu já tinha pago o vestibular de farmácia e não é barato o vestibular em pública, né? Eu acho que eu tinha pago 150 no vestibular e aí no processo seriado acumulado, assim, dos anos, acho que tinha dado uns 100 reais também. E aí, quando eu cheguei e contei pro meu pai que eu não ia mais fazer farmácia e que eu não queria nem fazer o vestibular, ele me convenceu a fazer o vestibular de farmácia. Ele disse que seria uma experiência e tal. E eu realmente fiz, e realmente me ajudou um pouco. Eu fui bem no vestibular, no processo seriado, eu passei nos dois. Só que o problema foi quando eu passei, quando eu descobri que eu passei. Porque aí a empolgação de ver seu nome na lista, mesmo que não seja no curso que você quer, é uma empolgação muito grande, é uma coisa assim muito significativa. E aí eu comecei a considerar a possibilidade de fazer o curso e estudar à noite para o vestibular de medicina. Só que eu não levei em conta que o curso de farmácia, ele é integral aqui na minha cidade e na maioria das públicas. E aí nessa empolgação eu comprei material, eu fui fazer a matrícula, eu mandei fazer jaleco, enfim, eu gastei com xerox autenticado para fazer a matrícula. E acabou que eu meio que me esqueci de tudo que eu tinha decidido naquela feira. E ok, chegou o primeiro dia de aula, eu tava muito empolgada, eu fui. De manhã os veteranos mostraram o campus pra gente e eu fiquei muito feliz de estar na universidade, de estar vivendo uma coisa nova. Mas eu me lembrava sempre de que não era o que eu queria, que eu não tava onde eu 100% queria estar, sabe? E isso meio que tirava um pouquinho da minha felicidade de estar lá. E aí à tarde foi meio que um trote pros calouros. Na verdade foi aquela coisa de os calouros sair pedir moedinha ali pela rua do campus e tal. E como eu já conhecia os meus veteranos, depois que eu passei, eles tinham me colocado num grupo e tal. E como eu passei no processo seletivo primeiro, que sai a lista antes, eu tive contato com os veteranos antes. Então foi mais um tempo pra eu me empolgar, pra eu conhecer eles e pra eu achar legal a ideia de fazer farmácia. E aí, nesse dia, eu fiquei com eles lá de tarde, ao invés de sair pedir moedinha, porque eu já conhecia eles, eu falei que eu não queria sair pedir moedinha, enfim. Aí eles começaram a conversar e tal, e falar de alguns professores, e falar de trabalho, e falar de prova que eles faziam. E eu achei legal, só que eu pensei assim, puxa, é um curso puxado, sabe? É um curso difícil, é um curso massa pra eu levar de barriga, sabe? E aí eu comecei a pensar que, me conhecendo do jeito que eu sou, eu jamais conseguiria levar na barriga, eu jamais conseguiria não estudar pra uma prova porque eu tava em véspera de vestibular. E ia acabar que ia bater dias, ia acabar que ia ter dias que eu ia ter que chegar em casa e fazer trabalho e não ia poder estudar. Então eu teria que escolher ou fazer o cursinho ou fazer a faculdade. E aí essa conversa com os veteranos foi decisiva pra eu escolher sair, pra eu não continuar. Algumas meninas, inclusive, eu fiquei sabendo que tiraram sarro de mim porque eu saí no primeiro dia de aula
Só que uma das motivações que eu tive pra sair, pra nem continuar, foi que eu sabia que eu teria a primeira aula de anatomia e eu ia me enganar achando que eu realmente estava num curso que, seria legal eu fazer. E, enfim, e outras motivações que eu tive pra sair, a principal foi que eu queria que a minha primeira vez na universidade, que a minha primeira vez sendo caloura, que essa empolgação, né, de ser caloura fosse com a medicina, sabe? Que as minhas primeiras aulas na faculdade fossem com a medicina, que eu realmente estivesse 100% realizada. E também outra coisa que pesou foi que eu olhava para aquelas outras meninas que tinham passado em farmácia e elas estavam 100% felizes, 100% realizadas. Eu não sei da vida delas, mas assim, parecia que elas realmente estavam felizes, sabe? E eu parei pra pensar que tinha gente que tava esperando ter uma vaga de segunda chamada, de terceira chamada, porque realmente queria fazer farmácia. E eu tava lá pra ocupar uma vaga só pra dizer que eu tava na universidade, sendo que não seria bom pra mim e não seria bom pra outra pessoa. Então eu decidi sair. Nesse dia de tarde eu voltei lá por umas 4h30, 5 horas pra casa. Eu voltei de ônibus e eu voltei chorando dentro do ônibus, com muito medo de chegar em casa e contar pro meu pai depois. E eu contei pra ele ficou muito bravo comigo. A minha irmã falou algumas coisas e tal. Então foi um clima difícil no começo. Foi muito difícil pra mim porque eu tava com medo de fazer a escolha errada. E aí tinha gente que tava dizendo que eu tava fazendo a escolha errada, sabe? Mas assim, a minha certeza, bem lá no fundo, ela era maior, sabe? E coisas que me ajudaram bastante foi conversar com os meus veteranos sobre isso, sobre o meu sentimento. Eles me ajudaram muito. E principalmente meu namorado também, ele me ajudou muito, ele me motivou muito a sair do curso que eu não queria. E cara, realmente, eu digo pras minhas amigas assim, em todos os quesitos, a gente não merece se satisfazer com apenas o bom, sabe? Se a gente sabe que a gente quer uma coisa um pouquinho mais difícil, um pouquinho melhor, a gente tem que ir atrás, sabe? Mesmo que seja difícil, eu acho que no fundo vai valer a pena, no final vai valer a pena. E aí eu esperei alguns dias passarem, descansei um pouco, passei da ressaca de tristeza e comecei a estudar. Eu comecei inicialmente estudando só de noite, e aí eu fui aumentando, e como no meu terceiro ano eu tive contato com um cursinho online, o Descomplica, eu, graças a Deus, não comecei do 0, mas eu comecei do 1%. Então, e tudo que eu aprendi durante esses 2 anos foi no perrengue, foi no não saber, eu estudei online, então eu tive que me virar. Mas, cara, eu não me arrependo nem um pouco. E se você tá assistindo esse vídeo tentando se decidir se você faz uma outra faculdade ou se você insiste em continuar tentando a que você quer, eu não conheço a tua vida, eu não conheço os seus sentimentos, mas pra mim valeu muito a pena eu ter saído de uma faculdade, valeu muito a pena eu ter continuado tentando. E eu não me arrependo nem um pouco. E outra coisa que eu falo é que se você estiver na faculdade e tentando vestibular ao mesmo tempo, você não vai conseguir se dedicar 100% aos dois. E mesmo que você faça vestibulares, as coisas que você vai estar estudando todos os dias na faculdade, são raras as coisas que vão cair realmente no vestibular, sabe? Algumas coisas podem te ajudar, mas não vai ser uma ajuda realmente útil. Então, reflete sobre isso. Se você tá indo fazer faculdade só porque os seus amigos também estão fazendo, só pra você não ficar sem fazer nada, pensa que você não vai ficar sem fazer nada, você vai estar tentando mais um pouco, você vai estar insistindo no que você realmente quer. E cara, pra mim vale muito a pena isso. Eu pensei muito no dia da minha formatura, sabe? Quando eu me formasse em farmácia ou quando eu começasse a fazer estágio em farmácia, se eu realmente ia estar feliz, se eu realmente ia estar empolgada. E a resposta foi não. A resposta foi não é isso que eu quero. Então, acho legal a reflexão pra vocês. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você tá esperando um sinal a respeito disso ou a respeito de qualquer outra coisa, esse é o sinal. Continua tentando no que você quer de verdade. Insiste, se esforça um pouquinho mais, mas vai atrás do que você de fato quer. Se você gostou desse vídeo, se você quer me contar a tua história com a medicina ou com qualquer outro curso, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal, manda para aquele teu amigo que você sabe que tá passando por isso, ou que tá estudando para medicina, para aquele teu conhecido, para aquele teu primo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.